apesar do calor atingir todo mundo, uma pesquisa mostrou que os impactos são sentidos de forma bem diferente, dependendo do bairro e da classe social. E quem mais sofre são as crianças na primeira infância. Meus filhos estão sendo criados num lugar que eles mal podem respirar, porque o que respira é um ar poluído, né? Concreto fica muito mais quente, é muito mais empoeirado, porque é casa em cima de casa, entendeu? E tipo assim, não tem árvore, não tem espaço. Quando as pessoas entram na favela, parece que tem uma bolha. O calor só entra, ele não sai. São Paulo, maior cidade da América Latina. Esta é a imagem de um dos bairros mais ricos da capital, Morumbi, na Zona Sul. Prédios de alto padrão, mansões e ruas largas cercadas de verde. A poucos metros daqui, encontramos Paraisópolis. A maior comunidade de São Paulo possui uma área densamente povoada, com 4 vezes mais gente por metro quadrado do que a média da maior cidade do Brasil. Cerca de 41 mil pessoas vivem por quilômetro quadrado em Paraisópolis. Concreto, poluição, construções sem planejamento. Tudo isso aumenta a sensação de calor. Por aqui, os termômetros chegam a marcar, em tardes mais quentes, 8 graus a mais do que em bairros vizinhos, dentro das casas. A sensação térmica é ainda pior. Uma pesquisa de uma universidade particular de São Paulo mostrou que os impactos das ondas de calor podem ser bem diferentes dependendo do bairro em que a pessoa estiver. No Morumbi você tem muito mais árvores nas ruas do que em Paraisópolis. Internamente nas casas, como elas são muito juntas, acabam que elas não conseguem ventilar e também você não consegue ter uma troca térmica adequada ali. Isabel veio de Barreiras, interior da Bahia, para viver em São Paulo. Há 9 anos, mora em Paraisópolis e divide a casa com 5 filhos. Bem apertado, porque são 5 pessoas dentro de 3 cômodos, né? E nessa época aí de calor, acaba com a gente. Eles ficam o tempo todo doentes, né? Gripa por conta da poluição, a casa não tem ventilação. E esta não é uma realidade somente de São Paulo. A mesma onda de calor provoca efeitos severos em diversas comunidades pelo Brasil, principalmente na saúde das crianças, que ficam expostas às altas temperaturas. Muito mais frequente aparecer em crianças com níveis de desidratação em crianças de uma classe social mais baixa, até por conta do local em que elas vivem. Ambientes menos arejados favorecem com que a criança sofra mais com a desidratação. Fico lá abanando eles, aí dorme um pouquinho, aí quando eu penso que vou conseguir dormir, que eu deito, as crianças choram porque tá com calor e é só uma cama, então eu durmo eu e os 2 pequenos, então o calor aí aumenta, né? Porque dorme todo mundo junto, porque o quarto é pequeno, não dá para colocar outra cama. Então acaba que o calor fica maior. No Brasil, 33 milhões de crianças enfrentam hoje pelo menos o dobro de dias extremamente quentes em comparação às gerações anteriores. Os dados do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para as Crianças, mostram também que os dias com temperaturas acima de 35 graus passaram de menos de 5 para mais de 26 dias por ano. As crianças no começo da vida, os bebês, eles não têm um sistema de transpiração totalmente desenvolvido ainda. Então, quando está muito quente, a capacidade do organismo de uma criança de lidar com o calor é muito menor do que a capacidade do organismo de um adulto. Lidar com o calor excessivo das comunidades é também um desafio no Rio de Janeiro. Estamos na Rocinha, na Zona Sul Carioca, considerada a comunidade mais populosa do Brasil, com mais de 72 mil habitantes. Está localizada entre 2 bairros ricos, São Conrado e Gávea. A imagem do alto fala por si. O contraste da desigualdade climática está diante dos olhos de qualquer um. Tem a mata ali, tem todo lugar que você vai tem uma árvorezinha, tem... Entendeu? Aqui não, para ver uma árvore é difícil. Só lá do outro lado, lá em cima.
Debaixo do sol quente, a caminhada íngreme em meio a becos, lajes e vielas é um desafio diário para quem mora aqui. Chegou em casa, tem que ligar o ventilador, abrir as janelas e deixar ventilar. Aí, às vezes, quando o abastecimento de água está normal, a gente ainda joga água na laje para poder dar uma refrescada também. Monique tem 39 anos e já é avó. Em casa, o espaço pequeno é dividido com as netas e o filho adolescente. Essa aqui é a Eloá, tem 5 anos. A outra é a Lavínia, tem 7 anos. E tem o Luiz Gabriel, que é o meu filho. Só esse cômodo mesmo, com o banheiro, né? Eu morava em uma outra casa, vim pra cá porque eu achei que seria mais ventilado pelo problema de respiração da Lavínia. Ela teve muitas internações por problema respiratório. Lavínia tem asma desde quando nasceu. A mãe morreu por causa de complicações no parto, por isso a avó Monique é quem cuida de Lavínia. Monique vê a saúde da neta piorar no calor. Lavínia teve muitas internações por conta das crises respiratórias, porque fica mais empoeirado, né? E por estar quente, bebe muito gelado, com o corpo quente, aí às vezes dá uma pneumonia. De ela ficar com falta de ar, da gente ter que correr. Medica, faz o primeiro procedimento com a bombinha e corre e já vai pro oxigênio, entendeu? Aí quando você soma a crise climática, a vulnerabilidade das crianças e a vulnerabilização dessas comunidades, você tem uma tempestade perfeita para que essas crianças sejam as primeiras a sofrer com as consequências do calor extremo e de outros eventos extremos, né? De queimadas, da poluição do ar, das enchentes. Para os especialistas, mudar essa realidade não é uma questão tão simples. A gente não limitar o aquecimento global a não mais que 2 graus Celsius, idealmente não mais que 1,5 grau, esse problema não tem solução, assim. Se a temperatura continuar aumentando, o calor vai chegar em níveis para os quais não existe adaptação possível. Quando Luísa tá com muito calor, ela fala assim pra mim: mamãe, você precisa comprar um ventilador, porque é muito calor. E assim, é doloroso, né? Você vê um filho pedir, tá com calor, precisa comprar um ventilador e você, infelizmente, não poder.